A paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos meditar em um texto que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu acho muito interessante como a Bíblia já afirma coisas há muito tempo que hoje são reafirmadas pela ciência, pela psicologia, como sendo uma verdade. Nesse texto que lemos hoje, diz que nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Em outras versões vai falar entendimento, pela renovação do nosso entendimento. Veja, a nossa mentalidade é construída, é formada desde a nossa infância, a partir do que ouvimos, do que lemos, do que aprendemos com os nossos pais e com outras pessoas com quem convivemos. A psicologia social diz que os nossos relacionamentos, em geral, o nosso meio social, o meio que convivemos, as pessoas com quem convivemos, podem influenciar e impactar diretamente nos nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Veja se isso não é semelhante ao que o texto bíblico de Romanos 12 está afirmando. Quando ele diz não vos amoldeis aos padrões do mundo, ele está nos alertando para que a gente não copie o comportamento, as ações, os pensamentos que temos visto no mundo, mas que a gente seja transformado a partir da renovação da nossa mente ou do nosso entendimento. Entendemos assim que toda transformação passa por uma renovação da mente, ou seja, uma mudança de mentalidade. Aquilo que sabemos, pensamos, acreditamos vai influenciar no nosso comportamento, em como andamos, em como falamos, em como nos vestimos, no nosso modo de viver de forma geral. Bem, o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta é que nós precisamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para a partir disso nós sermos transformados e então experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu realmente acredito que essa mudança de mentalidade não deve acontecer uma única vez na nossa vida, como por exemplo, no momento em que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas essa mudança de mentalidade deve ser contínua. À medida que renovamos a nossa mente à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, nós somos transformados. E à medida que somos transformados, o nosso comportamento, a nossa fala, a nossa forma de vestir começa a externalizar as mudanças que primeiramente estão ocorrendo dentro de nós. E que mudanças são essas? Mudanças necessárias para que a gente viva de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus. É o nosso manual de fé. Então, nesse processo de renovação da nossa mente, do nosso entendimento, a meditação na Bíblia, na palavra de Deus é muito importante, porque a partir do que conhecemos da Bíblia, à medida que lemos, o Senhor nos revela a sua vontade para nós começaremos a ter uma mente renovada e então nos posicionaremos com atitudes, palavras de acordo com a Bíblia. É impossível, eu repito para você, é impossível ser um cristão, seguidor de Jesus, sem passar pela renovação da mente, sem passar pela mudança de mentalidade. Pessoas que não se deixam renovar, não mudam a sua mentalidade à luz da palavra de Deus, vivem de regras. Sabe aquele famoso pode ou não pode? Posso fazer isso ou não posso? E muitas vezes nesse percurso acabam se adequando aos padrões do mundo. Entenda-se aqui por padrões do mundo
uma forma de viver que é indiferente à palavra de Deus, que não leva em conta o que a Bíblia diz, mas sim a opinião de outras pessoas, a forma que outras pessoas vivem, e assim vão vivendo uma vida distante do propósito de Deus. Mas eu creio que nós queremos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, como o texto diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nós só vamos conseguir experimentar essa vontade quando formos transformados. E só seremos transformados à medida que a nossa mentalidade for mudada. Ei, você não é obra do acaso. Você não é um acidente, não nasceu do nada contra a vontade de alguém, falta de planejamento. Não, você nasceu porque Deus tem um propósito na sua vida. Mas você precisa entender que há necessidade de que você seja transformado, tenha sua mente renovada para que você se encaixe no propósito que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós não vivemos o propósito de Deus para a nossa vida porque nos tornamos resistentes ao que Deus está fazendo. E por que é que nós nos tornamos resistentes? Porque não temos a nossa mentalidade transformada. Outro dia eu ouvi algo que faz muito sentido. Muitas vezes o nosso conhecimento, aquilo que já sabemos, pode se tornar um impedimento para recebermos o mais, o novo da parte de Deus. Quando não temos a nossa mentalidade transformada, podemos estar andando segundo alguns padrões que não estejam de acordo com o que Deus tem para nós, de acordo com o que a Bíblia afirma a teu respeito e a meu respeito. E muitos de nós estamos vivendo longe do propósito de Deus, porque não tivemos uma mudança de mentalidade ainda. A Bíblia é cheia de promessas a respeito da vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus tem pensamentos de paz, de nos fazer prosperar, pensamentos bons a nosso respeito, mas sem uma mudança de mentalidade a gente não consegue acessar o mais de Deus para a nossa vida. Quem sabe hoje você precisa orar e pedir ao Senhor que quebre toda a fortaleza humana, toda a fortaleza na sua mente, tudo aquilo que você ouviu ao longo da sua vida e aprendeu como verdade sobre você mesma, sobre coisas que talvez disseram que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não é bom o bastante. E talvez você tenha acreditado nessas mentiras e sem que você perceba, elas continuam aí na sua mente, moldando o seu comportamento. Mas hoje é dia de libertação para nós, libertação para nossa mente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que nós aprendemos que a transformação vem a partir da mudança de mentalidade, nós devemos começar a orar buscando ao Senhor para que Ele nos ajude a mudar a nossa mente. Nós vamos orar, nós vamos declarar a palavra do Senhor para que toda mentira, todo sofisma, toda barreira na nossa mente, tudo aquilo que é um conhecimento, mas que está me impedindo de aceitar o novo de Deus, de visualizar o que Deus tem, de avançar para o novo que Deus tem. Que tudo isso seja quebrado hoje em nome de Jesus e caia por terra. Como aqui um bônus nesse vídeo, o Senhor me traz à memória algo para te dizer. Sempre que o novo se aproxima, sempre que o novo se apresenta, pode causar um caos interno. Mas espera, não é um caos ruim, é um caos bom, de reorganização dentro de nós, de coisas que antes eram prioridades e vão deixar de ser prioridade. De coisas que eu achava muito importante, que eu não viveria sem isso, o Senhor vai começar a nos mostrar que nós não precisamos disso. Tudo que nós precisamos está nele, é da presença dele. Isso, meu querido, é mudança de mentalidade. Se você hoje quer viver o novo de Deus na sua vida, se você quer avançar para um nível mais profundo de conhecimento sobre quem Deus é, de intimidade com Deus, você precisa renovar a sua mente à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, para que você viva a transformação e experimente a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.